Uma coisa que também não me incomodou, mas me deixou alarmada foi o fato dele dizer que a gente não evoluiu tanto na questão do controle com as doenças cardíacas. Que ele fala, se a gente tirar todas as doenças infecciosas, né, que antigamente não tinha antibiótico, agora tem, a gente tem mais ou menos o mesmo número de pessoas morrendo pelas outras doenças, que seriam os 4 cavaleiros, mais ou menos isso. Talvez você tire os fatores. Se a gente for falar de longevidade, é bem claro. Se a gente está num país de terceiro mundo, entre aspas, saneamento básico, vacina, acesso a atendimento médico, isso realmente muda a longevidade. Porque uma pessoa que iria falecer aos 2 anos de idade vai viver até os 75, 80. Sim. Então isso é bem importante num país como o nosso. Inclusive, um ano de eleição, a gente tem que cobrar isso. Mas ok, passei dessa fase. O que a gente pode acabar fazendo nisso e como é que está o tratamento disso? Muito da literatura em medicina, ela vem no sentido de eu vou pegar um grupo de maior risco de ter doença, que é mais fácil provar que determinada intervenção vai ter sucesso. Então, vamos pensar, eu tenho ali qual grupo eu vou estudar de pacientes que podem ter infarto e eu vou provar que uma medicação vai reduzir infarto ou não. Você é um paciente que já tem muito fator de risco para ter infarto. Só que talvez ao avaliar isso, a gente está chegando atrasado, porque o fator de risco já foi estabelecido, a pré-doença, digamos assim, a doença que causa outra doença já foi estabelecida e a gente deixou isso chegar. Hoje a gente talvez está começando a pensar um pouco mais cedo. Será que um paciente que vai ter um evento coronariano, um infarto, ou vai ter um AVC, que é um derrame, aos 55, aos 60 anos, eu consigo já ter alguns preditores que isso pode acontecer aos 30, 35 anos e já começar a fazer uma intervenção sobre isso? Muito possivelmente sim. Muito possivelmente sim. A gente tem cada vez mais dados. Do ponto de vista cardiovascular, esses dados são muito claros. Talvez do ponto de vista oncológico, a gente não tenha dados tão claros dessa forma. Eu puxando sardinha para cardiologia mais uma vez. Mas a gente tem muito fator de risco que está muito, muito evidente na população e ainda subdiagnosticado. A gente está falando de, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta. A gente está falando de colesterol aumentado, que é subdiagnosticado. Tem muito paciente que vai descobrir um diabetes depois que a doença já foi estabelecida 10, 15 anos depois. Sim. E o tabagismo, inclusive, está voltando, né? A gente tem a ascensão do tabagismo novamente. Esses fatores de risco estão muito claros ali na população. O Peter Attia fala até bem claramente ali, a gente tem 10 anos de perda de vida por causa de cigarro. É muita coisa, né? Que é um absurdo, né? Já que é algo que a gente tem certeza que ruim para a saúde há tanto tempo. Sim, sim. Com certeza vocês já leram Nassim Taleb, né? Que ele fala bem no livro dele que o tabagismo é pior do que o benefício inteiro da medicina, que acaba trazendo para a população em geral. Então, essas coisas a gente tem bem rastreada e a gente consegue intervir sobre isso. O que é a questão? A gente demorou para começar a pensar em fazer essa intervenção. Hoje a gente está pensando em fazer sobre isso de uma forma talvez mais adequada, tanto que a gente tem tratado pacientes muito mais precocemente. E, ao mesmo tempo, a gente tem chamado a atenção para fatores que são prevenção para isso aparecer. A questão alimentar está cada vez mais em voga, a gente olhar para sono está cada vez mais importante. Exercício físico tem sido uma coisa que, ainda bem, que virou uma moda, e que bom que exercício físico está na moda, ainda bem que as pessoas estão correndo, fazendo esporte e tudo mais. Esse crescimento, esse movimento que está tendo, eu acho que talvez a gente vai começar a ver uma geração de pessoas que vão ter talvez menos eventos ou eventos mais tardios, vão ter complicações mais tardias nesse cenário. Mas você acha que esse exercício físico que o pessoal faz é suficiente para isso? Porque uma coisa que a gente modificou na rotina foi que eu vi, cara, a gente faz muito pouco exercício. Se eu comparo com o meu tempo como militar, eu faço muito menos exercício hoje do que naquela época. E fico pensando no pessoal que passa o dia inteiro sentado, aí depois vai e faz 50 minutos de academia para postar no Instagram, botar lá a contagenzinha, por exemplo, e fala, não, eu fiz a minha parte. Isso é suficiente? A população em geral faz pouco exercício e cada vez menos atividade física. Atividade física é qualquer coisa que eu faça e gasto energia. Então, se eu andei daqui até o banheiro e voltei, eu estou fazendo uma atividade física. O exercício físico é quando eu planejo isso. Então, eu vou até ali numa velocidade tanto, com uma frequência cardíaca de tanto, com uma percepção de esforço tanto. Isso é o exercício, é uma coisa planejada. O exercício tem até aumentado, mas a atividade física provavelmente não. É muito interessante a gente no consultório, você pega o celular de uma pessoa, o aplicativo do celular dela e pergunta, quantos passos você está dando por dia? Não é infrequente a gente ver pessoas dando 2.500, 3.000 passos por dia, que é coisa muito pouca. A gente tem literatura hoje bem sólida mostrando quanto mais passos você dá por dia, possivelmente você vai viver mais tempo. Então, pacientes que dão mais do que 7 a 10 mil passos por dia vivem mais tempo que pacientes que dão menos que 3.000 passos por dia. Tá vendo? Você aí que fica na frente da TV o dia inteiro, sentado no escritório,
E são coisas, assim, que eventualmente se você for à padaria na esquina, em vez de ir de carro, vai a pé, né? É uma coisa fácil de mexer eventualmente. Intervenções bobas como tomar água o dia inteiro, porque você vai ter que ter um despertador que é sua bexiga para te levar no banheiro. Isso parece bobeira, mas tem estudo com isso. Pegaram um grupo no escritório, falaram para as pessoas, falaram assim, vamos ver se você se levantar 1 minuto a cada 30 a 60 minutos, como é que vai ficar seu controle de glicemia e de pressão arterial? A pessoa que era orientada a levantar 1 a 5 minutos a cada 30 a 60 minutos melhorou o controle de glicemia e de pressão arterial. Caramba. Então, o dia a dia é muito importante da mesma forma. Obviamente que o exercício é algo a mais do que a atividade física. O exercício ele gera adaptações muito interessantes. Mas você pôr esse órgão enorme que a gente tem no corpo, que são seus músculos, para ser ativos, parece ser bem interessante do ponto de vista metabólico e do ponto de vista cardiovascular, por conseguinte. Você acha que... Eu vou me botar de co-host aqui. Você acha que mesmo a pessoa fazendo um planejamento de atividade de exercício físico na semana, ela poderia ser considerada sedentária pelos indicadores hoje do que é necessário? Você fez um Reels por ontem. Exatamente ontem. Estou assistindo. Obrigado. Porque existe uma sugestão de tempo mínimo, né? Sim. O que a gente considera, assim, não tem uma definição muito clara de sedentarismo. Por mais que se fale sobre isso, a literatura é muito controversa com isso. Você vai ver estudos, os caras não falam muita coisa muito específica. Mas é muito possível que uma pessoa que vai na academia 3, 5 vezes por semana não esteja contemplando o mínimo de gasto energético que se espera que uma pessoa tenha. Se espera mais ou menos que uma pessoa tenha 2.000, 2.100 calorias por semana no mínimo de gasto energético em atividade. Muito... Quanto? Porque ainda é bem pouco, né? Uma pouco. Semana? Seria 2.000, 2.100 em atividade física. Então, assim, ir na padaria, subir escada, conta nessa questão. Isso seria... Você falou que não é uma coisa assim que, nossa, é o dado que todo mundo pega. Mas, por exemplo, de acordo com esse critério, o cara que gasta um pouquinho mais do que isso já não seria um sedentário? Já não seria o sedentário. Só que esse cara que gasta menos, ele é muito sedentário, na minha opinião. Cara, 2.100 calorias em 7 dias com atividade. E olha que interessante, você pegar a população com mais de 50, 60 anos no Brasil, que talvez seja a população com maior chance de ter desenvolvimento de doença cardiovascular, doença oncológica, seria câncer e questão de Alzheimer e diabetes, a gente está falando, se eu não me engano, os dados do Vigitel, que são os dados brasileiros, 50, 60% da população não contempla isso. Cara, então, muita coisa, muita coisa. Muita coisa, cara. Então, assim, a gente talvez viva numa bolha que as pessoas estão colocando ali a foto do reloginho, inclusive coloquei hoje, mas por não tem isso. Só pensar nos seus avós. Você acha que os seus avós, eles gastam mais do que isso? Gastam menos do que isso. Mas porque eu tô pensando em pessoas de deitados. 30 anos, entendeu? Sim, é verdade. Se a pessoa de 30 anos gasta muito menos do que isso... Mas imagina o pessoal que trabalha na frente do computador. Talvez o home office foi uma coisa que mudou muito isso. Assim, como a pessoa está em casa o dia inteiro... Ela tem acesso à comida de aplicativo, ela consegue pedir no aplicativo uma coisa que ela ia comprar na farmácia, chega tudo em casa. Hoje a gente faz compra lá em casa pelo aplicativo. Sim. Minha esposa fala assim, vou fazer compras. Eu falo, você tá saindo? Não, eu acabei de fazer. E clicou no celular. Sabe? Eu falo, uau, eu sou meio leigo com essas coisas, eu não consigo fazer, mas ela consegue fazer muito bem. Então, isso facilitou muito a vida. Você deixou de, por exemplo, descer no seu prédio, carregar as coisas e chega isso para você na porta da sua casa. Ok, isso é ótimo. Mas se a gente não pensar numa estratégia para a gente talvez readequar isso, essa economia de tempo que a gente faz com isso não virar uma economia também de energia, provavelmente a gente vai começar a conversar sobre uma geração que talvez vai ter um pouco mais de complicação do ponto de vista de resistência insulínica, diabetes, doença metabólica e tudo mais.